Olá pessoal, sou o professor Wagner. O intuito dessa apresentação é realizar uma análise qualitativa e quantitativa da prova de raciocínio lógico cobrada dia 5/3/2023, IBFC, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo. Vamos abordar aqui as 5 questões, onde 3 questões apresentam vício. Se você tem interesse em apresentar um recurso para essas 3 questões, fique até o final, observe todas as argumentações realizadas e ao final vou deixar na descrição do vídeo todo o arquivo para que você possa se apoiar em relação ao recurso de 3 questões de 5 cobrados nessa prova. Perfeito? Antes de iniciar a análise e as minhas impressões da prova de raciocínio lógico, gostaria de agradecer ao colega Gabriel Ranulfo, que me forneceu as questões e me perguntou: professor, tem alguma questão da prova de raciocínio lógico passível de recurso? Se uma das questões forem anuladas, eu tenho uma chance muito boa para que a minha redação seja corrigida. Então me motivei a resolver essas questões e encontrei 3 questões com vícios das 5 questões da prova. Quando a gente diz que questões apresentam vício, elas são passíveis de recurso, mas não necessariamente serão anuladas. Existem vários fatores para que ela seja anulada. Os 2 mais importantes que eu menciono é que o seu recurso tem que ser muito bem fundamentado, consistente, com argumentação lógica, e um segundo, que seria a banca acatar o seu recurso. Então depende desses 2 fatores mais importantes para que uma questão seja anulada. E no meu entendimento, dessas 3 questões, até a questão número 11, até não acredito que ela seja anulada, mas ela contém vícios, ela é passível de recurso, mas a probabilidade dela ser anulada, acredito que seja muito pequena. Mas eu vislumbro anulação para as 2 próximas questões da prova versão a questão 12 e a questão 13. Inclusive eu vou mostrar algumas incoerências da IBFC, que trazem outros concursos que estão em andamento e que já foram finalizados, a incoerência dos conteúdos programáticos. Vou mostrar que nessas duas questões da prova de raciocínio lógico, houve uma extrapolação muito grosseira do conteúdo programático. A questão 12, ela trata de negação de proposições compostas, e a 13 de equivalências lógicas. Podemos pensar que a 12 também faz parte aí das equivalências lógicas, ok? E aí as 2 últimas questões da prova, 14 e 15, são questões muito simples, estão corretas, eu não visualizei nenhum tipo de vício nessas questões. Aliás, 12, 13, 14 e 15 foram questões muito tranquilas. Acredito que a 11 foi a questão mais difícil dessa prova. Essas foram as minhas impressões da prova, ok? Falando aí sobre os recursos, a gente tem aí, vamos nos ater ao item C, contra as questões da prova objetiva e gabarito preliminar, cujo o gabarito foi publicado dia 5 de março de 2023. Portanto, de acordo com o item 11.1.1 dos recursos, você tem 2 dias úteis contados a partir do dia 5, começando às 10 horas do primeiro dia, que no caso segunda-feira, no dia 6, e vai até às 17 horas de terça-feira, dia 7, para você interpor o seu recurso. E você entra na página da organizadora IBFC, na aba Recursos, e aí você fundamenta. Sugiro que você faça uma leitura dinâmica dos recursos, mas não tem muito o que fazer. Você tem que fundamentar muito bem o seu recurso, com consistência, e na hora que você fundamentar, você vai ter que colocar alguma indicação de referência bibliográfica. Eu trouxe aqui algumas e com muita robustez para que o seu recurso seja muito bem fundamentado. Ok? E por fim, algumas dicas aí que podem ser indeferidos seu recurso, caso você não fundamente, não use argumentações lógicas, não use a referência bibliográfica, né? Coloque um recurso porque você quer que a questão seja anulada, porque você errou. Não é assim. Ok? Muito bem. Está aí o conteúdo programático do anexo 5, né? Número 1, noções de lógica, 2, diagramas lógicos, conjuntos e elementos,
lógica da argumentação, tipos de raciocínio, conectivos lógicos, proposições lógicas simples e compostas, elementos de teoria dos conjuntos, análise combinatória e probabilidade. Nós poderíamos começar da questão 11, mas como ela é a mais trabalhosa, eu vou deixá-la para o final e ela também é passível de recurso. Mas vejam essas duas questões, a 12 e 13. A questão 12, uma frase que representa uma negação da proposição lógica João dançará ou irá tirar fotos com os amigos é. Então perceba que no conteúdo programático não menciona em momento algum a parte de negação. Veja, nós não temos ali nenhuma menção sobre negação de proposições compostas, muito menos aí de equivalências lógicas ou proposições equivalentes. Nós temos aí noções de lógicas, diagramas lógicos, que são as proposições categóricas, quando envolve o todo, algum ou nenhum, são os quantificadores lógicos dentro da lógica. Conjunto de seus elementos faz parte da matemática básica. Lógica da argumentação, você tem um conjunto de premissas e a conclusão, você vai julgar esse argumento como válido ou inválido. Né? Tipos de raciocínio, conectivos lógicos são os operadores lógicos, o e, o se, então, o, não tem relação nenhuma com a questão 12. Proposições lógicas simples e compostas, ali não menciona essa situação, a gente vai ver isso nas questões 14 e 15. Elementos de teoria dos conjuntos, que faz parte da matemática básica, análise combinatória e probabilidade também. Então não tem ali negações de proposições compostas, nem equivalências lógicas, né, e proposições equivalentes. Aqui a gente buscou aí temas que são vinculados a diversos editais de muitas bancas organizadoras de concursos públicos. Portanto, não tem ali, nesse conteúdo programático, essa situação. De qualquer forma, vamos resolver a questão, né, mesmo ela extrapolando conteúdo programático. A solução, ela vincula aí a lei de De Morgan, porque você tem a negação de uma proposição composta pelo ou. E aí você nega a primeira, troca o ou pelo e nega a segunda, que é o que tem que ser feito para a questão. Portanto, a alternativa para a marcação, já que ele quer a negação de uma proposição composta com o ou, vai ser João não dançará e não irá tirar fotos com os amigos. O gabarito mencionado pela banca organizadora é letra A, mas no nosso entendimento, essa questão ela extrapola o conteúdo programático e será anulada. Qual é o embasamento que a gente precisa fazer para que essa questão seja anulada? Veja, perceba que no conteúdo programático do edital do agente de segurança socioeducativo, não fala em momento nenhum sobre equivalências nem negação. Olha o concurso do IBGE, edital 2021. Está lá de raciocínio lógico, proposições equivalentes, está lá também a parte envolvendo negação. Então, nesse edital, ele menciona esse conteúdo. Então, o aluno que lê um edital do agente de segurança socioeducativa não tendo as equivalências, ele pode não estudar as equivalências. E a questão foi cobrada a equivalência. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para que você possa buscar essa situação para interpor o seu recurso. Outro concurso da mesma banca IBFC, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, né, Polícia Militar, Secretaria do Estado de Segurança Pública e da Defesa Social. É um edital recente, de 20 de janeiro de 2023. Veja a banca lá, IBFC, coloquei em destaque. Olha só o conteúdo programático. Equivalências no item 4 e implicações lógicas. Está vinculado, mas o mais importante são as equivalências. Está aí o link, vou deixar também na descrição, para mostrar que nesse concurso foi cobrado equivalências, mas no concurso do agente de segurança socioeducativo não tem menção alguma sobre essas equivalências lógicas ou proposições equivalentes. Trouxe aqui mais um, mas existem vários, você pode buscar mais se você quiser, mas 3 é mais do que suficiente. Governo do Estado da Bahia, prova que o edital, do dia 20 de abril de 2022, então recente. Então, está lá equivalências e veja que curioso, leis de Morgan.
é exatamente o que foi cobrado nessa questão. Então, olha a diferença, está aí o link na descrição, que eu vou deixar também, e vou deixar o arquivo para que você possa se apoiar para fazer o seu recurso. Ok? Então perceba, no conteúdo programático que deveria estar esses conteúdos, não tem. E nos outros concursos que estão em andamento, e alguns que já foram até finalizados, contemplam equivalências, negação, leis de De Morgan, enfim. Então isso é um fundamento muito robusto para que essas duas questões sejam anuladas. E a outra, ela é análoga à questão número 13, assinale a alternativa que apresenta uma equivalência da proposição lógica. Está claro na própria questão que ele pede a equivalência, mas no edital não contempla. E aí você percebe que no edital que precisaria ter não tem, o aluno, isso fere a isonomia do concurso. Um aluno que estudou, ele leva vantagem, o que não estudou, ele não vai ter essa vantagem. Por quê? Porque ele tem que estar preso, o aluno que não estudou, e ele está correto, porque ele tem que estudar aquilo que está no edital. O que está a mais no edital, ele está estudando a mais e não deveria cair na prova, não deveria ser cobrado. Né? Então, essa questão ela é específica de equivalências lógicas ou proposições equivalentes. Faltou um E ali, proposições equivalentes. Perfeito? E aí, não tendo, há uma extrapolação no conteúdo programático. Essa questão ela é passível de recurso e, no meu entendimento, ela deverá ser anulada. Mas a gente tem uma solução para ela. Né? Basta você usar ou a contra, já que é uma equivalência de um condicional, se então, a gente usa a contra recíproca ou a contra positiva, mas a contra positiva não vai ter lá nas alternativas, e aí você usa a negação da primeira proposição ou a afirmação da segunda. Até tem algumas dicas, né? Que é Neymar, ou seja, você nega a primeira, Neymar tem o Y do Neymar, se associa com o ou, que é o V, e mantém, ou seja, Neymar mantém a segunda. Então, nesse sentido, Ana não trabalhou ou foi remunerada pelos seus serviços prestados. De acordo com essa situação, o gabarito, que é o que foi publicado, letra D de dado. Mas no nosso entendimento, essa questão tem que ser anulada pelos mesmos motivos. Veja, eu trago as mesmas situações. Ela trata-se de questões que envolvem proposições equivalentes, nesse caso nem é de negação. Também aí na prova do Rio Grande do Norte, a própria banca IBFC trata-se de equivalências no seu conteúdo programático. E também no governo do Estado da Bahia, a própria banca IBFC, com os links, trata-se de equivalência para fazer determinadas questões. Então, por si só, essa questão, a probabilidade de ser anulada é muito grande se você embasar corretamente o seu recurso. Perfeito? A questão 14, uma questão bastante tranquila, ele quer que só exiba, né, para a gente ganhar tempo e falar um pouquinho sobre a 11, ele quer exibir a proposição composta não P, né, com o bicondicional com que. E a gente lê da seguinte forma, não P, se somente se que. Então, nesse caso, está vinculado aí no conteúdo programático proposições lógicas compostas. E aí, basta você exibir isso na forma textual. A não P vai ser Eduarda não gosta de voleibol, porque a P é Eduarda gosta de voleibol. A que é manter a proposição que Felipe é técnico de futebol. Quando eu uso aí o bicondicional, eu vou ter que ler da seguinte forma. Eduarda não gosta de voleibol, porque é a negação de P, se e somente se Felipe é técnico de futebol. E o gabarito é letra C, nessa questão não tem discussão. Por fim, a questão número 15 também envolve aí uma questão de proposições lógicas compostas. Ele quer que faça a exibição na forma textual de P e não que. Dado P, tá lá, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina, aqui o Brasil tem um sistema econômico dependente do agronegócio. Então a solução, de imediato, você mantém a proposição P e nega a proposição que está vinculada à alternativa B. E esse, de fato, foi o gabarito proposto pela IBFC, publicado no dia 5. Agora, a última questão
da correção, mas na verdade foi a primeira questão da prova, é uma questão envolvendo probabilidade. Vamos ler a questão. Numa urna existem 12 bolas do mesmo tamanho, sendo que 2 são pretas, 6 são azuis e 4 são vermelhas. O experimento consiste em retirar 2 bolas em 2 sorteios consecutivos, sem reposição. Dessa forma, a probabilidade de se retirar 2 bolas de mesma cor corresponde a... Vamos destacar a primeira situação de um vício, né? Quando ele diz que 2 bolas têm o mesmo tamanho, não significa que o modelo é equiprovável. Elas podem ter o mesmo tamanho, mas uma, por exemplo, pode ser de isopor e a outra de ferro, né, ou chumbo. Então, ele deveria estar completando. Obviamente que essa parte não vai fazer com que a questão seja anulada, é uma situação, só uma observação, vamos dizer assim. Então, para a questão ser clara, objetiva e consistente e que eu possa usar o modelo equiprovável com o espaço amostral equiprovável, essas bolas elas têm que ser do mesmo tamanho, mesmo peso, ou seja, elas têm que ser idênticas, com exceção da cor. Então, ele menciona 2 pretas, 6 azuis e 4 vermelhas. Perfeito? O experimento consiste em retirar 2 bolas em 2 sorteios consecutivos. Então, se você gira essa roleta e se elas são de chumbos, algumas, elas têm maior facilidade de cair. As de isopor, mesmo elas tendo o mesmo tamanho, elas ficam um pouquinho mais, vamos dizer, acima por conta da gravidade. Mas isso não vai interferir a questão, era só uma observação. E no final ele menciona que ele quer 2 bolas de mesma cor. Então, eu vou trazer aqui alguns trechos, né? Primeiro, obviamente, é uma questão envolvendo probabilidade, estamos de acordo que está presente no conteúdo programático. Mas vou trazer alguns trechos. O primeiro é da Universidade Federal do Vale do São Francisco, está lá o link vinculado a essa universidade, do professor Jorge Cavalcante, né? A Universidade Federal do Vale do São Francisco. Tirei um trecho lá que você pode se apoiar para fazer o seu recurso. Veja, no processo aditivo, o preto é gerado pela ausência de qualquer cor, indicando que nenhuma luz é transmitida. Muito bem. Um outro trecho, né, da Universidade Federal de Sergipe, da professora Vera Lúcia Martins de Mello, um artigo aí, Instrumentação para o Ensino de Física 4, está aí o link, vou voltar, o link também vai ficar disponível na descrição do vídeo para que você possa se apoiar no seu recurso. E veja o trecho da professora. Se o olho humano não recebe luz, isso é traduzido pelos nossos sentidos como a cor preta. O preto representa, portanto, ausência de cor. Então, ela trouxe essa situação da cor preta, mas ela menciona que depois o preto é uma ausência de cor. Eu vou tentar falar um pouquinho aí, não sou físico, mas fiz algumas leituras. Poderia trazer algumas referências bibliográficas de livro, mas como eu não tenho esses livros aqui para mostrar, e também não tive tempo, você pode acrescentar o seu recurso algumas referências bibliográficas de livro, que no seu edital não tem referência. Você pode pegar qualquer outra que menciona essa situação, né, em relação ao preto. Eu vou tentar mostrar na sequência a parte de reflexão. Trouxe também da Unicamp, com o site aí, né, está na página da Unicamp, PDF, essa menção. Vou ler só a parte final. Por exemplo, o branco é a presença de todas as cores. Não absorve, mas reflete todas as cores. O preto, ao contrário, é a ausência de cores, ou seja, todas são absorvidas. Então tá aí o link, vou deixar na descrição. Tem mais uma referência aí da Fanfiction. Veja, cor é a impressão que a luz refletida ou absorvida pelos corpos produz nos olhos. O branco e o preto não são realmente cores, pois não existem no espectro solar. O branco é a união de todas as cores e o preto é a ausência de cor. Então perceba que quando a gente diz aí na reflexão da luz, para identificar as cores de um determinado objeto, quando a gente vê um objeto, por exemplo, vermelho, não significa que ele é vermelho. Ele tem as propriedades, vamos dizer, físicas e químicas de refletir o vermelho. Está vindo a luz branca,
né? Você tem aí a luz branca, que é a união de todas as cores, só que aquele objeto vermelho ele tem a propriedade de refletir apenas o vermelho, por isso que a reflexão chega aos nossos olhos vermelho. E quando você, por exemplo, está num quarto e, por exemplo, um papel branco, né, na verdade você incide uma luz ali amarela, o branco ele reflete todas as cores que chegam nele. Então vai refletir a única que está chegando em amarelo. A gente vai visualizar essa folha amarela. E quando a gente está diante de um objeto, no caso a bola, vamos pegar a bola, que ele está mencionando que ela é preta, quando você incide a luz branca nela, o preto absorve todas as cores e não reflete nenhuma cor. E aí a gente não vai visualizar nada. Por isso que grande parte dos autores mencionam que o preto é ausência de cor. Nesse sentido, essa questão ela traz então essa ambiguidade. Mas de qualquer forma, vamos solucionar e mostrar no finalzinho. Tem 2 bolas pretas, vou representar por PP, 6 bolas azuis e 4 bolas vermelhas. Na primeira extração, vou começar a extração de uma bola preta. Existem 12 bolas, então para a extração de uma bola preta, é 2 bolas pretas, que o modelo agora é equiprovável, eu estou considerando que todas as bolas são idênticas, não estou considerando aquele erro que está lá, que só fala no tamanho, estou considerando que todas são idênticas, o modelo é equiprovável, então é 2 em 12. A probabilidade de tirar uma bola preta são 2 bolas pretas num total de 12. Já na segunda extração, perceba que a bola preta foi retirada de forma consecutiva. Se eu quero tirar uma segunda bola preta, vai ser 1 em 11. Mas eu não vou precisar usar essa situação, porque nós estamos considerando que o preto é ausência de cor. Para tirar uma bola azul, então desconsidera a primeira situação. Para tirar uma bola azul, temos 6 bolas azuis, 6 num total de 12 na primeira extração. Para a segunda extração, então, nessa árvore vai ficar bem fácil a gente entender o resultado final. Para tirar a próxima bola azul, veja que a urna tem uma bola azul a menos. Então a probabilidade agora vai ser 5, num total de 11. Não tem uma bola que já foi retirada que é azul. Mas poderia também ser 2 bolas vermelhas. Na primeira extração tira uma vermelha, a probabilidade são 4 bolas vermelhas, 4 num total de 12. Retirada a bola vermelha, a urna agora tem 11 bolas. Né? Desconsidera os casos anteriores, são divisões em casos. E a probabilidade de tirar a segunda bola vermelha vai ser 3 bolas vermelhas, num total de 11. Se eu quero calcular a probabilidade de tirar 2 bolas pretas, então de mesma cor, que nós estamos considerando com as referências que a gente apresentou, que o preto vai ser a ausência de cor. Mas vou colocar aí a probabilidade, é 2 sobre 12, a gente multiplica na árvore de probabilidade, no mesmo galho da árvore. É uma multiplicação, porque é o E. A primeira bola tem que ser preta e a segunda bola tem que ser preta. Por isso, vezes, vai ficar 2 sobre 12 vezes 1 sobre 11, está lá em cima, multiplicando 2 sobre 132. Para tirar 2 bolas azuis, eu vou pegar lá 6 sobre 12 vezes 5 sobre 11, multiplica numerador com numerador 30 sobre 132. Para tirar 2 bolas vermelhas, eu pego lá 4 sobre 12 e multiplico por 3 sobre 11. Resulta em 12, 132. Como eu estou considerando que somente as cores azuis e vermelha vão ser as cores para responder a questão, agora em galhos diferentes eu vou usar o ou, que eu estou dividindo em casos. Acontece o caso de ser 2 bolas azuis ou 2 bolas vermelhas. Por isso, somo 30 sobre 132 com mais 12 sobre 132. Então, sem considerar as bolas pretas, a nossa resposta vai ser a soma de 30 sobre 132 mais 12 sobre 132, 42 sobre 132, ou seja, simplificando todas as situações em numerador e denominador, por 6 dá 7, por 6 dá 22. 7 22 avos. A gente percebe que não existe alternativa para marcação. Então, aquele candidato que de forma científica sabe que existem essas menções na parte das cores dos objetos, ele vai nessa direção e não encontra o gabarito. Ele pode pensar, será que tem uma pegadinha aqui? Então, isso gera ambiguidade, fere a isonomia do processo, mas
eu acredito que essa questão dificilmente ela será anulada. Só se você embasar muito bem ela mesmo, convencer a banca. Porque recurso a gente tem para montar e fazer aí de acordo com essas referências que eu estou apresentando. Agora a parte de lá é que vai ser a fundamental para anular essa questão. Seria então a banca e IBFC se sentir confortável para anular essa questão. No meu entendimento, acredito que essa questão será mantida e se considerar as bolas pretas como sendo as bolas com cores, eu tenho que somar também os dois 132 avos. E aí, somando todas as três probabilidades, o resultado é 44 sobre 132, dividido por 44 no numerador é 1, 132 por 44 é 3. E aí, de fato, o gabarito mencionado pela banca, B de bola. Perfeito? Com isso a gente finaliza toda a correção das 5 questões e reforço mais uma vez, as questões 12 e 13, elas são bastante robustas, ou seja, o que eu apresentei é muito robusto para que essas questões sejam anuladas. Então, fundamente o seu recurso, vou deixar na descrição todas as informações necessárias e gostaria que você comentasse nesse vídeo, se realmente concorda com as minhas argumentações, se não concorda. Esse debate é muito importante. Quando eu olho para uma determinada questão, eu como professor de matemática, há muito tempo aí trabalhando com provas, né, faço parte de algumas comissões de elaboração de provas, de Olimpíadas, né, a Unif, por exemplo, é uma que a gente vai ter ela agora em Fortaleza, então a gente resolve as questões, verifica se tem erros, passa por uma revisão. Então, há todo um processo criterioso para que a questão seja uniforme. Essa questão não pode ferir, né, a isonomia do processo seletivo de quem está fazendo a prova. Então, finalizamos essa análise quantitativa, qualitativa, abordando aí as 3 questões com vício e, no meu entendimento, 2, com certeza, elas deveriam ser anuladas. A banca tem que ser provocada para que o seu recurso seja acatado. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.